Graça e a paz, meus irmãos. Abramos o texto sagrado em Salmo de número 119, nos seus versos 89 ao 96. Salmo de número 119, os versículos 89 ao 96. Estamos na 12ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra Lamed. Haja vista que todo o Salmo 119 é composto por um conjunto de versículos que faz referência a cada letra do alfabeto hebraico. O nosso alfabeto hebraico, na verdade, o alfabeto hebraico, tem 22 letras. E o texto de hoje é a 12ª, né, desse conjunto de 8 versículos. Todo o Salmo 119 tem sido dividido nesses blocos de 8 versículos. E é com grande alegria que estamos neste ponto do Salmo 119, que vai falar nada mais, nada menos do que da palavra. E nós vamos ler o que esse salmo, esse bloco de versículos vai nos ensinar hoje, que diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, tua palavra que é viva e eficaz, como foi lido na liturgia, queremos, ó Deus, ser ensinado por ela mesma, no poder do Espírito Santo, e que, ao sairmos daqui, essa palavra que foi pregada, que foi ouvida, possa encontrar guarida no coração, de modo que esta palavra transforme o nosso modo de vida, os nossos pensamentos, para a tua glória e para a tua honra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo de número 119, como nós vimos no decorrer de vários domingos, na ocasião do culto das 8 horas, percebemos que o foco do Salmo 119 é a palavra de Deus. Desde o seu primeiro versículo e vai até os seus 176 versículos, falando sobre essa palavra que é doce, falando sobre essa palavra que é maravilhosa, que é falada da boca do próprio Deus. E não é diferente aqui dos versos 89 até o verso 96, porque este bloco vai mostrar 3 aspectos sobre a palavra de Deus. E o primeiro aspecto que é descrito aqui é dos versículos 89 ao 91, que é a palavra firmada que sustenta o mundo. E nós vamos encontrar dos versos 89 ao 91 este aspecto. Logo nos versos 92 ao 95, nós vamos encontrar que a palavra vivificante sustenta o servo fiel. E por último,
no verso 96, nós veremos o aspecto da palavra de Deus, que esta palavra ilimitada sustenta o finito. Nós vamos ver esses 3 aspectos aqui neste bloco. Pois bem, o primeiro aspecto, a palavra firmada que sustenta o mundo, dos versos 89 ao 91, que diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E nós vemos 2 ênfases aqui nesse primeiro verso, que é a expressão para sempre, que denota uma permanência, que denota que esta palavra não muda com o tempo. Nós, seres humanos, mudamos com o tempo, porém a palavra que está firmada, essa não muda. Não muda. Tanto é que nós vemos a segunda ênfase, aqui do versículo 89, está firmada, outra expressão que vai denotar e trazer a ideia de algo estabelecido, fixo, estável, inabalável. Portanto, a palavra do nosso Deus, ela é permanente, estabilizada, fixa. E aí, um outro detalhe no texto que encontramos, no verso 89, finalzinho do verso que diz, nos céus. E é importante descrever isso, porque aqui o salmista não está dizendo algo meramente poético, como todos os salmos são poéticos, porém, ele está indo em um sentido que a palavra de Deus está acima das mudanças daqui da terra. A palavra de Deus não depende de circunstâncias humanas. Ela não oscila conforme a cultura, conforme a época, conforme a opinião das pessoas. Não! O salmista está dizendo que a terra muda, as gerações passam, os homens oscilam, vacilam, mas a palavra do Senhor continua firme. A segurança do povo de Deus, meus queridos, não está meramente pautada em sentimentos, que caso, e às vezes acontece, muito menos em cenários políticos. A segurança do povo de Deus não está pautada em cenários políticos, em crises que têm acontecido no nosso país, muito menos em cenários militares, onde país X tem mais armamentos nucleares do que país Y. Não! A segurança do povo de Deus está pautada justamente nessa palavra que é para sempre e que está afirmada nos céus. E aí, o salmista desenvolve no versículo 90, dizendo o seguinte, observe comigo, a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundastes a terra e ela permanece. E aqui o salmista liga a fidelidade de Deus com sua criação. Ele não vê o mundo como algo solto, autônomo, como se fosse um reloginho que o relojoeiro deu corda e soltou pelo universo e ele não se relaciona com aquilo que foi criado. Não, o salmista não está enxergando o nosso Deus, a palavra, dessa forma, que funciona de forma sozinha. Não. Aqui está dizendo que a permanência da terra, daquilo que foi criado, essa criação é prova da fidelidade divina. Nós vemos então o caráter de Deus se relacionando com aquilo que foi criado, de modo que aquilo que foi criado é a prova da fidelidade de Deus. O salmista deixa muito claro aqui que Deus não apenas criou, mas Deus sustenta aquilo que Ele criou. E a continuidade do mundo é um testemunho do caráter fiel do nosso Deus.
Justamente a expressão aqui, por gentileza, o versículo 90, diz, de geração em geração, mostrando que essa fidelidade de Deus, ela não falha. Pode passar o tempo, pode passar as gerações, que ela continua firme. Esse é o caráter do nosso Deus, que é demonstrado na criação. O mesmo Deus que sustentou o mundo ontem, continua sustentando o mundo hoje. E quando o texto diz, aqui no versículo 90, fundastes a terra e ela permanece, a ideia é a seguinte: a terra continua firme porque o próprio Deus que a estabeleceu, a mantém. De modo que o salmista nos convida a olhar para a natureza e enxergar teologia. Observe que ele vê o mundo não apenas como uma natureza inanimada que está que está funcionando. Não, o salmista mostra que a fidelidade divina está em ação na natureza, no mundo criado. Se Deus mantém a terra de pé, Ele também é capaz de sustentar o seu povo. Se Deus age assim com a sua criação, de modo geral, com o universo, não vai agir de forma especial com o seu povo? Claro, meus irmãos. A permanência do mundo é um sermão diário que enxergamos sobre a fidelidade de Deus. Se você tiver esse tato de olhar para a criação, você vai enxergar todos os dias um sermão do Senhor a respeito de sua fidelidade. E o verso amplia mais essa visão no versículo nesse versículo dizendo que, observe, versículo 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Ao teu dispor estão todas as coisas. Agora, note comigo que o texto, ele vai passar de todas as coisas da criação em si para tudo. Tudo. Tudo permanece segundo os seus juízos, os seus decretos, as ordens de Deus. A ideia aqui é que a criação inteira continua existindo e funcionando porque está sujeito ao governo de Deus. Não há nenhum milímetro, já dizia Abraham Kuyper, na face desse universo, que Cristo Jesus diga, isto é meu. Repito, não há nenhum milímetro na face desse universo que Cristo não diga, isto é meu. Meus irmãos, isso é grandioso. Os astros servem a Deus. Os ciclos da natureza servem a Deus. O tempo serve a Deus. Tudo está submetido à sua palavra e ao seu governo. O mundo não se mantém por acaso. O universo não persiste por autonomia. Tudo continua porque Deus ordena, Deus está acima, governando a nossa história. No mundo que parece caótico aos nossos olhos, esse texto devolve a perspectiva que nada foge do controle de Deus. A criação inteira continua servindo aos propósitos do Senhor. Se o passarinho que está voando para a glória de Deus. Se cada animal no pasto está fazendo aquilo que foi criado,
está louvando e glorificando a Deus, pois está fazendo justamente aquilo que Deus projetou para fazerem. Toda a criação responde ao Criador com louvor e glória daquilo que vivem, da maneira que vivem. O universo não está solto, ele continua de pé, porque ainda está ouvindo a voz do seu Criador. E esse é o primeiro aspecto, meus queridos, que o salmista apresenta para nós, que a palavra firmada sustenta o mundo. A palavra firmada sustenta o mundo. Isso nós podemos ver desses versículos 89 até o 91, que a palavra de Deus é eterna, que a fidelidade de Deus atravessa as gerações. A criação inteira permanece sob o governo divino. E isso mostra duas coisas ao mesmo tempo. Primeira delas, a fidelidade de Deus. Segundo, a segurança espiritual. O que Deus sustenta o universo é o mesmo Deus que sustenta a nossa vida. E podemos ir para o segundo aspecto, do versículo 92 ao 95. Observe comigo que essa palavra que está firmada e sustenta o mundo é a mesma palavra vivificante que sustenta o fiel, que sustenta você e eu, que nos sustenta. É a mesma palavra. É um Deus transcendente, onde nossas mãos não conseguem alcançar, que ao mesmo tempo é o Deus pessoal, o Deus presente, o Deus que se manifestou em carne. Jesus, o nosso Senhor, que caminhou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse Deus que entrega a sua própria vida em favor do seu povo na cruz do Calvário. Este mesmo Deus que vence a morte na cruz e dá a vida eterna para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha essa vida qualitativa. E meus queridos, essa é a palavra vivificante que encontraremos nos versos 92 ao 95 aqui, que sustenta o fiel. E nesses versos o salmista mostra que a palavra não serve apenas para sustentar o mundo, mas também para instruir a nossa mente, preservar a nossa vida, sustentar a nossa oração e fortalecer o fiel quando os seus adversários o rodeiam. É exatamente os versículos 92 ao 95 vão mostrar sobre isso. Por gentileza, fite seus olhos agora no versículo 92, que vai trazer a ideia que a palavra sustenta na aflição. Observe, por gentileza, o versículo 92. Não fostes a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E na ideia da língua hebraica para prazer aqui, vai apontar justamente para o deleite profundo. O prazer aqui que o texto nos traz, a palavra prazer, meu prazer, vai apontar para algo que a alma encontra satisfação real. O salmista não está dizendo apenas que gosta da palavra aqui. Não, ele está dizendo aqui que ela virou o seu refúgio interior. A palavra de Deus aqui para o salmista, ele está mostrando justamente para nós, quando a gente lê o versículo 92, que a aflição para ele aqui é real. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então nós encontramos o estado do salmista, que era um estado de aflição. Não podemos negar o que estava passando no coração do salmista ao dizer isso. Me sustenta na minha angústia.
Nós podemos ver o sofrimento intenso, mas a palavra impediu o colapso interior do salmista. E a força do verbo está nisso aqui mesmo. Ele não diz que a aflição desapareceu. Ele não diz que a aflição acabou de um dia para a noite. Não. O que ele diz que é a palavra o sustentou neste período. Se não fosse a tua lei tem sido o meu prazer, eu já teria sucumbido. E de fato, meus queridos, a palavra de Deus não promete uma vida sem aflições. A palavra de Deus não promete uma vida que, se você servir a Deus, a sua aflição vai acabar do dia para a noite. Não! O que ela promete é o sustento durante todo o período de aflição. A própria palavra viva e encarnada disse para nós, Jesus dizendo, no mundo tereis aflições. Não temas, não tenha medo, porque eu venci. A palavra de Jesus, o próprio Cristo falou isso para nós. E o salmista diz que esta palavra o sustentou no período da angústia, no período da dificuldade. Muita gente pensa que às vezes a palavra de Deus serve apenas como fonte de informação. A gente vê aí pela internet pessoas estudando a palavra para tentar refutar uma, para tentar debater com outra, mas o salmista está dizendo, olha, essa palavra, além de dar a informação que Deus sustenta o mundo, que Deus sustenta o servo fiel, está mostrando para nós que eu dependo dela, pois sem ela eu desmorono de dentro para fora. Principalmente no mundo que temos vivido, um mundo corrido, ativista, que não dá tempo para meditar, que não dá tempo para você se deleitar. E o próprio salmista dizendo, se não fosse a tua lei, ter sido o meu prazer, e esse prazer é o deleite profundo que o salmista está mostrando para nós. E agora, ele diz, essa palavra é que vai me sustentar. A palavra não é apenas algo para eu estudar em dias tranquilos. Ela é o que impede a minha alma de morrer em períodos de grandes tristezas, em períodos de aflições. E o verso 93 continua. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Jamais, nunca me esquecerei dos teus preceitos. A expressão final aqui desse verso 93 vai mostrar que a palavra de Deus não é algo mera letra. Textos que são colocados para nós, para lermos e meditarmos. Não é apenas uma mera letra, mas a palavra de Deus, ela dá vida. Olha o finalzinho do versículo 93. Visto que por eles me tens dado vida, o meio de vida é através da palavra. Deus vivifica o salmista por meio da sua palavra. Isso não significa que os mandamentos vão salvar você por mérito. Vai te dar um mandamento e você vai cumprir e assim você vai ser salvo. Não. O ponto é outro. O ponto é que Deus age pela palavra. Deus renova pela palavra. Deus restaura pela palavra. Deus reanima o coração pela palavra. O Espírito Santo aplica a salvação no coração do perdido pela palavra. Por isso o salmista diz, jamais me esquecerei. Jamais, nunca me esquecerei. E por que ele não esquece? É porque ele experimentou.
A memória do salmista aqui não é algo apenas intelectual, mas é algo que ele viveu. É uma memória existencial. É uma memória que ele experimentou, como você experimenta uma fruta doce, e você se lembra de como ela satisfez o seu prazer. E o que isso quer dizer para nós? Que a pessoa não guarda a palavra só porque aprendeu um versículo, mas sim porque a experimenta, a vive. E ele descobre na prática que Deus os sustenta por meio dela. Quando Deus usa a sua palavra para levantar alguém que está no abatimento, essa pessoa nunca mais esquece daquilo que trouxe vida. Não deixa mais a palavra de Deus como algo secundário, como algo que está ali, que eu pego a palavra apenas no final de semana para vir à igreja. A palavra de Deus dá a ele tanta experiência, transmitindo vida, que ele nunca esquece. Todos os dias ele vai ter com essa palavra. E o verso continua, no versículo 94, dizendo: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. E aqui eu queria destacar 3 coisas, no verso 94. Primeira, pertencimento. Olha a expressão, sou teu. Segundo, súplica. Salva-me, a expressão que nós encontramos aqui. E terceiro, compromisso. Finalzinho do versículo 94. Pois eu busco os teus preceitos. Então são 3, pertencimento, súplica e compromisso. Mostrando aí essas 3 partes do verso 94. E ele diz: sou teu. E é importante aqui frisar que o sou teu, que vai dizer algo sobre pertencimento, vai mostrar justamente a lembrança da aliança. Porque o nosso Deus é um Deus que se revela através de pactos. O primeiro pacto a ser revelado foi lá no Jardim do Éden, quando Deus se revela a Adão, o qual o criou, e mostra: eu sou o seu Deus, e você é meu. Logo depois de toda a narrativa ali, dos primeiros capítulos, ele chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e vai se revelar a ele através de pacto. Tanto é que no capítulo 17, toda a história com Abraão, vai ser instituído a circuncisão, mostrando esse relacionamento. Olha, eu sou o seu Deus e você é o meu povo, você é meu. Todo esse caráter de pertencimento, o povo de Israel já entendia, já estava na sua memória operacional de que eles são o povo de Deus e Deus é o seu Deus. Agora, o salmista vai trazer toda essa carga teológica numa única frase: sou teu, pertencimento. Aqui, o salmista não está dizendo, você não vai encontrar, eu sou capaz, então salva-me. Sou justo, então salva-me. Sou melhor do que os outros, então salva-me. Aqui não é mérito, não. É o contrário, é pertencimento. A nossa esperança justamente está nessa frase, sou teu. A esperança do relacionamento com Deus, que não foi conquistada com as nossas próprias mãos, não foi conquistada eu morrendo na cruz, mas foi conquistada pelo próprio Deus, Ele enviando o seu Filho amado para morrer na cruz e nos conquistando do império das trevas para o seu reino maravilhoso do seu amor. Somos dele.
somos o rebanho do seu pastoreio, somos de Deus. E esse pertencimento ficou tão claro para o salmista, porque ele usa essa base para dizer: então salva-me, Senhor. Observe a súplica do salmista: salva-me. O salmista, então, declara que o pertencimento de ser de Deus lhe dá energia, lhe dá convicção de dizer: Senhor, salva-me, porque somente em Ti a minha esperança está firmada. A Tua palavra que foi dita anteriormente, que sustenta o mundo, que está sustentando o fiel, essa palavra eu ganho forças para dizer e suplicar: salva-me. Quem é sustentado pela palavra aprende até mesmo orar melhor. Repito, quem é sustentado pela palavra aprende até orar melhor. E por que disso? Porque a própria oração está pautada na palavra de Deus. Não em algo vazio, não em algo transitório, não em algo passageiro, mas em algo firme, estabelecido nos céus, firmado pela própria boca de Deus, que sustenta o mundo e sustenta você e eu. E aí vem o finalzinho do verso 94, dizendo: pois eu busco os teus preceitos. A confiança do salmista em dizer, de buscar os seus preceitos, é justamente porque ele entende que ele é de Deus. Ele entende que pode confiar em Deus e dizer: salva-me, pois o Senhor tem o todo o poder. Se assim não fosse, o Senhor não estaria sustentando o mundo até agora, o Senhor não estaria sustentando a minha vida na angústia, o Senhor não estaria sustentando a minha vida diante dos adversários, que é o verso 95. Observe, por gentileza, o verso 95. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Os ímpios me espreitam para destruir-me, para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Eu considero os teus testemunhos. Aqui parece uma expressão externa que o salmista está vivenciando. Primeiro ele falou sobre as aflições, algo interno do coração, e ele diz que se não fosse a palavra, a tua lei, ter sido o meu prazer, já teria sido sucumbido pelas aflições, algo interno, e agora ele parte para algo externo. Agora este algo tem rosto, este algo agora tem CPF, este algo agora está rodeando o servo. E agora ele diz: mas eu atento para os teus testemunhos. O salmista considera os testemunhos. Ele começa a dizer algo: olha, agora a minha atenção está deliberada. A minha atenção agora está firmada em quê? Nos testemunhos. O povo de Israel, quando caminhava pelo deserto, antes deles, na verdade, caminharem pelo deserto, ao saírem do Egito, eles se deparam com um problema. Qual o problema que foi? O exército egípcio perseguindo o povo. E o povo caminhando. E diz a Bíblia que durante essa caminhada, Deus protegia de dia e protegia de noite. Coluna de fogo à noite e uma nuvem dando sombra para todo o povo de Deus no calor escaldante. E aí eles se deparam com um segundo problema. Há um grande mar na frente do povo de Deus. O que o povo deveria ter feito naquele momento? O mesmo Deus que tirou o povo do Egito com um braço forte, a Bíblia exatamente diz sobre isso, o braço forte de Deus, derrotando os deuses egípcios,
através das pragas, é o mesmo Deus que vai salvá-los agora. O exército dos egípcios estão a cavalgar atrás do povo. E o povo se depara com um grande mar. E o que é que Deus faz? Abre o mar vermelho. E o povo passa. E o exército é derrotado. Meus irmãos, o salmista, ele diz: eu atento para os teus testemunhos, pois os meus adversários estão a cercar-me. Inimigos estão a cercar-me. E isso ensina algo muito importante. Que o perigo, de fato, ele não vai sumir imediatamente. Os inimigos não vão desaparecer no mesmo instante. Mas a mente do fiel, o que o salmista está querendo dizer aqui, que a mente do fiel não é governada pelo medo, mas sim pela palavra. Quem não fixa a mente na palavra será dominado pelo medo, pela ameaça. Mas quem fixa a mente na palavra encontra estabilidade, mesmo cercado por oposição, mesmo cercado por inimigos, adversários. O que o salmista está querendo dizer? Eu atento para os teus testemunhos. Pois bem, meus irmãos, caminhando para o verso 96, que diz o seguinte: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Mas o teu mandamento é ilimitado. Nós vemos aqui a terceira e último aspecto desse bloco da palavra, que a palavra ilimitada supera tudo que é finito. E nós podemos perceber que o salmista, agora, depois de tudo que ele passou, ele olha para a realidade e percebe que a realidade, as coisas, tudo tem limite, tudo tem um fim. Tudo aquilo que é humano, terreno e criado tem um limite. A palavra aqui carrega justamente essa ideia de fim, de término, de fronteira, de ponto de esgotamento. Um dia vai acabar, um dia tem um ponto final. Ele está dizendo que justamente esse humano, o terreno, as coisas criadas, tem este fim. Isso podemos trazer mais um pouco para próximo de nós. As forças humanas têm um limite. A nossa sabedoria tem um limite. Os nossos prazeres têm um limite. As nossas realizações e segurança terrena têm um limite. Porém, o salmista deixa muito claro: o teu mandamento é ilimitado. Aqui ele faz justamente esse contraponto, dizendo, e aqui o salmista não quer ser apenas teórico, ele está dizendo assim: tenho visto, os meus olhos contemplam, mostrando que isso é algo experiencial, é algo que ele está vendo, é uma linguagem de experiência. Ele olhou para a vida e concluiu: tudo neste mundo chega a um ponto final. Isso confronta a nossa ilusão humana, meus irmãos. O homem vive, às vezes, com essa sensação que não tem limites. Mas o salmista diz: não. Tudo que é terreno acaba, falha e é insuficiente para nós. E a gente percebe, então, no finalzinho do verso 96, o teu mandamento é ilimitado. Enquanto todas as coisas criadas são finitas, a palavra de Deus é sem limites. E essa ideia de ilimitado é uma ideia de suficiência sem medida. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa palavra, esse mandamento vai longe, mais longe do que a nossa sabedoria. Alcança todas as nossas áreas da vida. Nunca se torna obsoleto, nunca se esgota com o tempo, nunca fica pequeno demais para as nossas
experiências que temos vivido. E esse salmo, esse bloco combina muito bem com todas as áreas da nossa vida. Porque nós podemos confiar que essa palavra que sustentou o mundo, essa palavra sustenta você e eu. Essa palavra vai de encontro com problemas do coração. Essa palavra vai de encontro com problemas externos. O modo é apenas diferente. O servo age conforme a palavra. Simplesmente assim que o salmista diz. E aí no verso 96 ele fecha esse bloco dizendo: essa palavra que faz tudo isso, sustenta o mundo, o cosmos, o universo inteiro, e sustenta você e eu nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, seja no momento que temos angústia pulsante no coração, como também em momentos de dificuldades externas, seja problema com a família, seja problema com um amigo da escola, seja problema com um amigo do serviço, seja um problema de um relacionamento interpessoal. A palavra de Deus vem para ser suficiente. E essa palavra que o salmista contemplou, experimentou lá na sua época, ela se tornou carne. Agora essa palavra, a revelação final, o autor dos Hebreus vai dizer no capítulo 1, do versículo 1 até o 3, que essa palavra foi revelada, a revelação final de Deus, que está em Cristo Jesus, a expressão exata do ser de Deus, do caráter de Deus. Esse Jesus que entrega a própria vida por pecadores. Esse Jesus que ama pecadores. Ele abre os seus braços de amor e o atrai para a sua presença. E você desfrutar de todos os benefícios da palavra. Você não precisa de ser dominado mais pelo medo. Você não precisa ser mais dominado pela ansiedade. Porque a sua confiança está no Jesus que resgatou a sua vida e a minha vida para a sua glória e honra. No nome de Jesus. Confie, meus irmãos. Confie nessa palavra, que na criação é demonstrada a sua fidelidade. Que dentro de nós e em nós é mostrado esse sacrifício suficiente. E que esse sacrifício é ilimitado. É suficiente para as nossas dores e aflições deste momento. E de modo que esperaremos um novo céu e uma nova terra. Tudo isso que a palavra está sustentando será renovado também pela palavra. E moraremos com Ele para todo sempre. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, grande é o Senhor e digno de todo louvor e adoração. Tua palavra, ela é ilimitada. Tua palavra, ela é firmada no céu. A tua palavra, ela sustenta a nossa vida. Oh Deus amado, tenha misericórdia de nós, pois em momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de choro, momento, ó Deus, que lágrimas escorrem no rosto, podemos perceber que o Senhor está conosco. O Senhor está nos sustentando. Pois se não fosse o Senhor, já teríamos sucumbido. E por isso, ó Pai, salva-nos, como diz o salmista. Às vezes de problemas, ó Deus, que temos enfrentado, ó Pai, dentro do nosso coração, onde a esposa não sabe, onde o marido não sabe, onde o pastor da igreja não sabe, mas o Senhor sabe e está conosco nos sustentando. E por isso, ó Deus, essa palavra maravilhosa e suficiente vai ao encontro do nosso coração e também, ó Pai, em dificuldades externas,
onde, ó Deus, enfrentamos, ó Pai, pessoas que querem nos destruir, ideologias que querem, ó Deus, nos sucumbir diante das práticas. E por isso, ó Pai, atente, ó Deus, o nosso coração para os teus testemunhos, de modo que o Senhor é o guerreiro divino que vai à frente das batalhas e luta as nossas lutas, vence, ó Deus, as nossas guerras. E por isso, ó Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que batalhou, ó Deus, a maior batalha que o universo já presenciou, que é a batalha da cruz, venceu o diabo, venceu a morte, e hoje, ó Pai, somos a herança da tua vitória. Louvado seja o teu nome, louvado seja o Senhor, pois podemos descansar no Deus que sustenta o mundo, podemos descansar no Deus que sustenta a nossa vida, e podemos descansar no Deus que é ilimitado. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Nos coloquemos de pé, vamos ter a bênção. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que demonstra o teu poder, tua graça e misericórdia. Obrigado porque na tua palavra nós encontramos que o Senhor, com poder eterno, criou todas as coisas e por meio da tua providência sustenta todas as coisas. E dentro desse aspecto de sustentar, o Senhor nos consola, nos encoraja e nos livra de todo mal. E obrigado por observarmos que a tua palavra, ela permanece e permanecerá para todo sempre, manifestando, Deus, sobre nós o teu grande poder eterno e sustentando nossas vidas. Por isso, ó Pai, abençoe-nos e cuide de nós em nome de Jesus. E agora, povo do Senhor, o amor do Senhor, este que é o Senhor da palavra, revelada por meio do teu Filho amado e por meio do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a presença consoladora do Espírito Santo, que nos convence de todo o pecado, da justiça e nos revela quem o Senhor é, seja derramado sobre a sua vida, seja derramado sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Em de paz, e que o Senhor Jesus te abençoe.